Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Ser poeta é ser mais alto. É ser maior do que os homens. Bem-vindos à rúbrica Reler. Como de certo já adivinharam, o destaque desta semana é Flor Bela Espanca, a grande poetisa portuguesa. Nos dois últimos programas abordámos Alcanedo e Pernes e várias pessoas nos fizeram a sugestão de continuar pelo Conselho afora. Para já ainda não temos preparado rúbricas desse género, mas fazíamos um apelo a autores locais que nos façam chegar os seus livros sobre as freguesias, sejam de história, de poesia, de ficção, a que nos façam chegar estes livros, inclusivamente se tiverem possibilidade, combinem connosco através das redes sociais, do Facebook, através da própria Rádio Pernes, a oportunidade de vir aqui à rúbrica Reler, falarmos sobre livros e trocarmos impressões neste mundo às vezes tão voraz e que vive ao segundo. Regressemos então à Flor Bela Espanca, depois deste apelo aos autores locais para fazermos esse périplo literário pelo Conselho. E certamente descobriram logo porque este verso é sem dúvida o mais conhecido da autora. O que podem ainda não saber é que fará 120 anos do nascimento da autora no próximo 8 de dezembro, visto que ela nasceu exatamente a 8 de dezembro de 1894. Teve, como é público, uma existência atribulada, não é? De filha ilegítima de um antiquário de Vila Viçosa, só foi reconhecida pelo pai numa idade já adulta, teve uma infância complicada por isso mesmo, vivendo com o pai e com a madrasta, a mulher legítima do pai, mas que não era mãe dela, entre outras coisas, uma profunda ligação ao irmão que acabou por falecer, atravessou 2 divórcios, foi uma das marcas de um feminismo literário que procurava a liberdade, mas também o exacerbar das paixões humanas. Viveu uma existência atormentada, porque isso também é próprio dos poetas. Acabou por se suicidar precisamente no dia em que faria 36 anos, a 8 de dezembro de 1930. Certamente este ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Teremos a oportunidade de ver de partilhar o poema todo convosco. É o mais conhecido, mas pasmem-se os incrédulos, ela nunca conseguiu publicar este poema e todos os outros sonetos que englobam a sua obra-prima, Charneca em Flor, em vida. Tentou várias vezes. Flor Bela Espanca profissionalmente viveu do jornalismo que ia fazendo, entre a revista Modas e Bordados, O Século, jornais da região de Évora e mais tarde do Porto, e das explicações que dava, sobretudo de português, para fora, para pessoas que necessitavam de apoio educativo e que nessa época era muito comum. Chegou também a cursar Direito na Universidade de Lisboa, sendo uma das primeiras mulheres a fazê-lo, lembrando que a universidade foi criada ainda em vida de Flor Bela Espanca em 1911 pelo novo regime republicano, ao qual a família dela, sobretudo o pai, era adepto. De facto, em vida, para além de uma imensa obra publicada em jornais, em periódicos, inclusivamente na Seara Nova, que depois se veio a compilar postumamente, graças à intervenção de um dos seus ex-maridos e também de um professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o qual se correspondia, e que depois editou os sonetos de Flor Bela Espanca em 1934, mas em vida a autora só publicou Livro de Mágoas e Livro de Soror Saudade. Livro de Mágoas saiu em 1919, numa edição muito reduzida de 200 exemplares. Hoje é uma relíquia essa primeira edição e é de facto muito difícil de obter para quem se dedica a esse tipo de colecionismo, mas como é evidente, todos estes sonetos, tanto o Livro de Mágoas, Livro de Soror Saudade e mais tarde Charneca em Flor, que só vem a lume depois da morte da autora, foram então compilados na obra mais conhecida, Sonetos, publicada pela primeira vez em 1934 e que até aos anos 80 contava com 23 edições e hoje deve contar com muitas mais.
Como já focámos aqui num programa anterior um livro que recomendámos, a obra de Floribela Espanca não se resume à poesia. Pelo contrário, é muito rica a sua prosa. Exemplo disso é Máscaras do Destino, publicado pela primeira vez em 1931. Máscaras do Destino é um livro de contos dedicado ao seu irmão Apeles, um aviador que faleceu num desastre de aviação no Rio Tejo, e começa precisamente com o conto O Aviador. Mas já lá iremos à prosa, vamos voltar um bocadinho atrás à poesia, e trazíamos para recordar esse livro de mágoas e todas essas mágoas que foram afetando a autora, que segundo Agostina Bessa Luís, escritora e sua biógrafa, tinha tudo para ser feliz, mas nunca o conseguiu. Vamos partilhar convosco a um livro. No silêncio de cinzas do meu ser, agita-se uma sombra de cipreste. Sobra roubada ao livro que ando a ler, a esse livro de mágoas que me deste. Estranho livro aquele que escreveste, artista da saudade e do sofrer. Estranho livro aquele em que puseste tudo o que eu sinto sem poder dizer. Leio e folheio, assim toda a minha alma. O livro que me deste é meu, e a alma, as orações que choro e rio e canto. Poeta igual a mim, ai, quem me dera dizer o que tu dizes, quem soubera velar a minha dor desse manto em livro de mágoas. Este é um dos muitos poemas que revela então esta mágoa profunda, a dor desse manto que assombrava toda e qualquer tentativa da poetisa de se realizar em vida, de conseguir ser feliz como nós almejamos, ultrapassando o que lhe atormentava a alma. Ainda viu este livro de mágoas ser publicado, e o outro nunca conseguiu ver a charneca em flor. Foi escrevendo prosa e, prevendo talvez o seu fim próximo, estava a escrever um livro que depois também seria publicado póstumamente, só em 1980, Diário do Último Ano. Aí revela a sua vertente diarista e chamou-lhe mesmo Diário do Último Ano. Também nos anos 80 surgiu a primeira edição do Nómino Preto, portanto houve ainda muita obra dispersa que esteve por publicar, sobretudo em prosa, desta famosa poetisa, um dos grandes nomes da nossa literatura, comparável a essa de Queiroz, a Fernando Pessoa, pelo vigor da sua poesia, mas que só nos anos 80 viu parte da sua obra ser publicada, e depois, mais tarde, numa primeira edição das obras completas de Floribela Espanca, em 8 volumes, da Dom Quixote, que depois sucessivamente foram sendo reeditadas. O soneto de ser poeta ficou-nos na memória e é o mais conhecido da poetisa, mesmo que de quem não conhece a sua obra, tanto pelo livro, que quase todos nós lemos na adolescência, como também pela música do Estrovante, e mais tarde de João Gil. Ainda recentemente, a vida de Floribela deu um filme que foi o mais visto desse ano, o filme Floribela, e continua a existir de 2 em 2 anos, não é, todos os anos, o Prémio Literário Floribela Espanca, a que podem concorrer obras alternadamente de poesia ou de ficção, e é instituído pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, onde a poetisa está sepultada desde 1964, porque o seu corpo foi aí trasladado do cemitério de Sendim, em Matosinhos, onde estava. Uma das marcas de quem assistiu a essa trasladação do corpo da poetisa de Matosinhos para Vila Viçosa, e sobretudo Agostina Bessa Luís faz muito enfoque desse detalhe, é que os cabelos da poetisa ainda estavam pretos, negros, passado tantos anos dela estar sepultada. Noutros meios mais religiosos seria um sinal de santidade, aqui era um sinal da pujança, do vigor do artista, atormentado com os seus próprios fantasmas, com as suas almas e com o seu livro de mágoas que lhe consumia as horas mortas do dia. Trazia-vos também uma pequena passagem do prefácio a Máscaras do Destino, livro de contos de Floribela Espanca dedicado ao seu irmão, ao meu querido morto, como ela diz na introdução, e ia-vos ler aqui um pequeno trecho desse prefácio de Agostina Bessa Luís. As palavras são túmulos, estão vazias, diz-nos Floribela. Ela sabe que as palavras
que escolhe não são senão sombras que desculpem a má consciência do seu eu. São a desesperada maneira de se fazer sala no mundo onde a realidade nem sequer se confia no destino de ser poeta. O que é um poeta, afinal? Uma intacta opressão da alma. E é esta opressão da alma que vive e sobrevive na poesia e sobretudo na prosa, muito mais sombria do que os poemas, sobretudo este Máscaras do Destino e também o Dominó Preto, que já tivemos a oportunidade de ler. Deixando um pouco de lado a nossa Flor Bela, a que aconselhamos a leitura, ainda que estamos em maio, recomendamos alguns romances e livros que têm vindo a lume sobre Abril. Ainda não tivemos a oportunidade de ler nem de reler, mas já é um dos livros do ano, Os Memoráveis, de Lídia Jorge, evocando precisamente o 25 de Abril de 1974. Reeditado pela Divina Comédia, é o Alvorada em Abril, do Hotel Saraiva de Carvalho. Só foram publicados 1974 exemplares e nós andamos inclusivamente à procura do número 1974, esse que gostávamos de ter na nossa biblioteca. É uma reedição especial com a tiragem simbólica de 1974 do livro que conta a Revolução da Primeira Pessoa do Hotel Saraiva de Carvalho. Por fim, História Pura e Dura, Os Anos que Mudaram Portugal, de António da Costa Pinto, 25 de Abril, 40 anos, é uma edição do CTT, existe em livro filatélico e livro não filatélico, que recomendamos certamente ao longo do ano. Voltaremos a passar os olhos por Abril, porque não se cansam de aparecer livros. Também nós temos um projeto nesta área, juntamente com o escritor e poeta aqui do Ribatejo, Samuel Pimenta, com a nossa amiga e poetisa e contista Helena Nogueira, também com Pedro Nunes, que vive na Figueira da Foz e conhecemos aqui em Santarém, e com Valentina da Silva Ferreira, jovem escritora que vive na Madeira. Escrevemos Abril Depois de Abril. É uma coletânea de contos, cada um de nós fez um conto, e Abril Depois de Abril, porquê? Porque nós, os 5 autores deste projeto, ainda não saiu, todos nascemos depois da Revolução de 25 de Abril de 74. Pode ir ao site ppl.com.pt/pt/PRJ Abril Depois de Abril, ou então logo na plataforma PPL Abril Depois de Abril, ajudar-nos a concretizar este livro em livro, comprando antecipadamente um livro. É muito simples, basta ir lá e isso ajuda-nos a concretizar a edição e evidentemente terá o seu nome gravado no livro como um apoiante desta aventura literária nos mares de Abril. Um programa sobre Flor Bela Espanca não podia terminar sem o poema de que só dissemos 2 versos. E vamos concluir com esse poema, mas antes deixar o repto que visitem a Biblioteca Municipal de Santarém, porque até 31 de maio está lá uma exposição bibliográfica com alguns destes livros que falámos aqui, muitos mais, portanto, com todo o espólio que a Biblioteca Municipal de Santarém tem sobre a poetisa Flor Bela Espanca. Certamente para dezembro existirão mais comemorações dos 120 anos e quando soubermos do que se vai passar, daremos conhecimento. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija é ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino dá quem e dá além dor. É ter 1000 desejos o esplendor e não saber que se quer que se deseja. É ter cá dentro um asta que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elma as manhãs de oiro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.